Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21 e bem-vindos a bordo do navio Santa Maria Manuel, porque esta noite vamos falar sobre oceanos. Vamos saber de que forma os podemos proteger para que possamos continuar a pedir-lhes que nos dê vida, que nos garanta vida. Este navio, o Lugre, é assim que se chama esta classe de navios, foi um bacalhoeiro que pertenceu à lendária Frota Branca. Foi construído em 1937, entrou na água em simultâneo com o seu navio gêmeo, o Crioulo, e partiu de Lisboa para a primeira campanha de pesca do bacalhau, a primeira de muitas campanhas nas águas frias e difíceis do Mar do Norte. Eram campanhas que duravam normalmente 6 meses, ou então o tempo necessário para o navio estar carregado, e com uma tripulação de 70 a 80 homens. Este foi o primeiro navio com casco de aço construído em Portugal. Era importante para aquele tipo de águas. Mas a pesca do bacalhau era propriamente feita dentro destes botes, dos dórias. Um pescador, por barco, com as suas artes de pesca, descia, estendia as artes de pesca que recolhia quando tinha peixe. E se o dia corresse bem, podia vir de regresso aqui pelo menos meia tonelada de bacalhau. Há só um fator que eu acho que é relevante de lembrar, para percebermos a relação que sempre tivemos com o mar. No Mar do Norte, cada pescador passava 12 horas sozinho aqui dentro d'água. Porque, de facto, este veleiro já teve várias vidas. Ele hoje é, sobretudo, um símbolo dessa ligação que temos e que devemos ter com o mar, porque nós somos ainda hoje mais mar do que terra. Somos 18 vezes mais mar do que terra. E Sylvia Earle sabe disso. Nós entrevistámos para este Fronteiras 21 a célebre bióloga marinha norte-americana. Ela ficou conhecida porque foi uma mulher que viveu debaixo d'água em mergulhos permanentes durante 1 ano. Foi a primeira mulher a descer até à profundidade de 300 metros. Mas ela sabe desta história de Portugal e sabe das necessidades do futuro. E disse à Joana Machado que Portugal tem responsabilidades. First time I jumped into the water with a tank on my back, I wasn't really convinced that you could do it. You could breathe underwater. But when I put my face down and I actually could do it, it was such a gift. It was such a lift. It's still a joy every time I jump in. One breath away from Mother Oceania. Cobre 3/4 da superfície terrestre, produz 50% do oxigênio que respiramos. Tem 97% da água do planeta, o mar. Portugal tem uma zona económica exclusiva 18 vezes maior do que o território continental. Somos mais mar do que terra. Mas será que conhecemos a importância dos oceanos para o futuro do planeta? De Oakland, na Califórnia, até aos estúdios da RTP em Lisboa, ouvimos quem faz do mar casa para o defender. Investigadora residente na National Geographic Society, Sylvia Earle fundou a Deep Search Foundation e, mais recentemente, a Mission Blue, um projeto que visa a criação de zonas de proteção do mar, os Hope Spots. É bióloga marinha, tem mais de 7.000 horas de mergulho e já viveu 2 semanas no fundo do mar. Hello, Sylvia. Thank you for joining us. So great to be on board. Sylvia, please imagine you are in your deep blue sea. Well, it's like going home. And actually, the ocean is home to most of life on Earth. I saw pictures of you living underwater, and sometimes also astronauts make their training of living in space by living underwater. That's right. So you live there. Is it like being in another planet? Most people have not had the chance to go high in the sky, and most people have not had a chance to live underwater either. So those of us who have been astronauts or aquanauts need to share the view. So I hope by sharing the view of Earth as a living blue planet, the people will be inspired to look at fish with new respect. Of course, people eat fish, but they also are important to a healthy ocean. We can't take as many as we have been taking.
We tend to imagine or picture fish like some kind of different being. I know, we have grown up. Our culture encourages us to recognize humans as individuals. Everyone is different. It's a big idea, but it's true. How could it be otherwise? It's true of all living things, including fish. I know when you see like a school of fish, they all look alike to us. But if you really look at them, as I have, when they're my neighbors living underwater, you get to see that fish is different from that one. And that diversity is what makes the ocean strong. Nos oceanos habitam 239 mil espécies identificadas, provavelmente milhões por identificar. Mas ao mar chegam também 8 milhões de toneladas de plástico todos os anos. The United Nations, nations around the world, have had as a goal to have, by now, 2020, as much as 10% of the ocean protected, and we're not yet there. Really, full protection is only for 3% of the ocean, just 3%. The ocean drives climate. If we want to have a climate where the carbon cycle works in our favor, where we have a temperature that is suitable for us, if we don't take care of the ocean, nothing else matters. Os oceanos absorvem 30% do dióxido de carbono produzido pelos humanos e amortecem 90% do calor provocado pelos gases com efeito estufa. A nova meta das Nações Unidas é 30% do mar protegido até 2030, mas Sylvia Earle defende que é preciso respeitar toda a vida marinha e afirma que Portugal pode ser um exemplo. Portugal can be a leader. I see countries around the world saying, within the area of the ocean over which they have jurisdiction, it's time to give back. There's a little country in the Pacific, an island country called Palau. They're protecting 80% of their entire exclusive economic zone. This is a turning point. Some people say it's a tipping point. Well, tipping point sounds like out of control, but if we tip in the right direction, this could be the time when in the future they'll look back and say, oh, humans, our predecessors, that would be us, they understood, they reacted, and they took the action necessary in time to tip in the right direction. Now there's a network of nearly 130 places around the world where people, communities, the fishermen have come together to say, okay, fish, we understand. If you are to recover and give back to the ocean, we have to give back to you. A network of hope. Para Sylvia Earle, está nas nossas mãos começar uma onda de mudança. You can go underwater and be an explorer. If you haven't done it already, take the plunge. Not everyone can go high in the sky, but almost everyone can go out into the ocean and see what you haven't seen before, maybe what no one has seen before. A deliciosa conversa da Joana Machado com Sylvia Earle, a que a Sara Cravina juntou imagens de mar. E é sobre ele que falamos, sobre a defesa deste mar com que convivemos. A RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos convidaram para este Fronteiras 21 Rui Santos. Ele é investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, Jorge de Almeida, presidente da Comunidade Portuária
e de Logística de Sines, e Manuel Gonçalves, biólogo marinho e administrador da Fundação Oceano Azul, e Helena Abreu, especialista em aquacultura e biotecnologia de algas. Eu agradeço a presença dos 4 e começo esta conversa com o Emanuel Gonçalves. Nesta indicação da Sylvia Earle sobre Portugal, há muito mais do que simpatia. Nós podemos, de facto, liderar um movimento de proteção, de defesa, de uma relação diferente e mais sustentável com o mar, ou foi sobretudo simpatia? Bom, boa noite, antes de mais, muito obrigado. Eu diria mais do que podemos, nós devemos, temos essa obrigação, ou seja, Portugal tem 97% do seu território no oceano e isso não há uma correspondência entre esse território e aquilo que nós hoje somos enquanto país, na sua economia, na sua relação até com o próprio oceano. Temos ainda uma mitologia de que isso é assim, mas de facto quando olhamos para os números não nos mostram que somos um país que consegue olhar para o seu oceano e ver mais além, ver para onde vai o século e como é que Portugal se deve posicionar para esse século. E este é o ponto que me parece muito importante, porque é aqui que existe uma falha de percepção. Por um lado, porque nós temos a ideia de que os oceanos estão muito melhor do que estão na realidade, e de facto nós temos hoje bem presente que existe uma emergência climática, está na agenda mediática, está na opinião pública, está nos decisores, mas não temos presente que existe uma crise de extinção de espécies causada pela perturbação que nós trazemos ao planeta. E, portanto, este grande oceano que nós temos é um oceano que só poderá ser valorizado se nós o conseguirmos, de facto, proteger. E é aí que está a nossa responsabilidade. Como é que podemos recuperar o oceano, recuperar este capital natural e utilizá-lo para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar dos portugueses, criando uma economia que é virada para o oceano e que aproveita esse bem que é a existência de vida, a existência de um oceano saudável, a existência de um oceano que nos pode providenciar estilos de vida novos, novas formas de exploração, nomeadamente na área biotecnológica, por exemplo, onde somos um país riquíssimo, mas de facto há todos estes desafios que neste momento vivemos e é pouco claro ainda para onde é que vamos. Porque neste momento, de facto, se continuarmos com aquilo que temos feito nos últimos anos, a ciência mostra-nos para onde é que vamos. Essa ciência é clara. É a ciência que nos mostra que estamos a destruir o planeta, estamos a destruir a atmosfera, estamos a alterar as características físicas e químicas do oceano e estamos a causar perturbações que nos vão levar a um determinado caminho. A responsabilidade que temos nós hoje é que, sabendo isso, temos uma escolha e o oceano responde à proteção se nós, de facto, conseguimos ter a coragem para implementar as medidas necessárias. Mas hoje é uma obrigação, não é? Deixar um planeta e com outra qualidade. É uma obrigação deixar um planeta e é uma obrigação, enquanto país, nós decidirmos se é este o rumo que queremos. E se for este o rumo que queremos, e respondendo à sua pergunta, Ana, não tenho dúvida nenhuma que nós podemos ser líderes. Mas nós temos que ser líderes, primeiro, do país natural, ou seja, da vida, porque é essa biodiversidade, é esse capital natural que nos pode dar a economia do futuro, que vai ser a economia dos biorrecursos. Nós vamos, ao longo deste programa, tentar perceber de que forma é que a proteção, porque a economia vive na cabeça de toda a gente, não é? De que forma é que a proteção do mar tem que ganhar um valor comercial para que, de facto, se consiga levar a sério, que se consiga mudar alguma coisa. Quando falamos de regeneração dos mares, de proteção dos mares, pensamos em poluição, pensamos também no transporte marítimo, porque ele faz, um dos seus fatores, ou uma das suas consequências é a poluição, e 80% da circulação de mercadorias e de transporte faz-se no mar. Neste setor, que capacidade de regeneração, de desenvolvimento, de fazer desta uma atividade completamente sustentável, que capacidade é que há no setor agora, ou consciência dessa necessidade? Boa noite. Para já tenho que lhe dar os parabéns por este magnífico local, é de facto um prazer. Eu diria que o transporte marítimo está a atravessar
uma fase importante em termos do reconhecimento do impacto ambiental e daquilo que é necessário fazer para que possa continuar a ser o meio de transporte, em termos ambientais, de facto o menos agressivo, aquele que causa menos poluição. Mas apesar disso, há algumas características do transporte marítimo que o tornam um pouco agressivo em termos ambientais. Um deles é a utilização de combustíveis que têm um alto teor de enxofre, que, entretanto, a Organização Marítima Internacional, OMI, introduziu algumas regras que, a partir de 1 de janeiro deste ano, a componente de enxofre foi baixada drasticamente para 0,5%. Mas o que está a acontecer também hoje, e isto é um fator importante, é que os próprios players, as maiores companhias do mundo e os bancos, etc., se juntaram e decidiram estabelecer um conjunto de regras que se chamam regras de Poseidon Rules, que basicamente vão apostar em apoiar exclusivamente empresas de navegação que cumpram as metas que são estabelecidas, sobretudo pela OMI, que incluem, entre outras coisas, reduzir os gases de estufa em 50% em relação a 2008 até 2050. Portanto, há de facto claramente um entendimento que é preciso fazer qualquer coisa e está a acontecer. Mas mesmo assim este não é o setor mais poluente. Quando pensamos em transportes, nós temos um gráfico que podemos mostrar agora, sim, com essa comparação das emissões poluentes, em que comparamos os navios, os comboios e os caminhões. E explique-nos como é que os navios acabam por ser. Nós estamos a ver agora a eficiência energética, as emissões de CO2 e a poluição por partículas inaláveis. Ajude-nos a entender e a ler estes dados. Pois isto mostra para os vários modos de transporte, e tenho ali duas colunas em que a primeira é a emergência energética. Mostra em primeiro lugar que o transporte marítimo é o modo de transporte mais eficiente, que utiliza menos energia. Tem aqui 1,4, não sei qual é a unidade que ali está. Está ali, a quilowatt-horas por tonelada quilómetro vezes 100, portanto é realmente o modo de transporte mais eficiente em termos de energia, que usa menos energia. Depois, em relação à produção de CO2, portanto a pegada do carbono, eu julgo que isto também é em gramas por tonelada quilómetro vezes 100, se eu bem me recordo, e como se vê ali, mais uma vez, o transporte marítimo é o menos poluente. Em relação a partículas inaláveis, aí de facto o modo de transporte menos poluente é o comboio elétrico, claro. E o transporte marítimo está ao nível basicamente do comboio a diesel. Rui Santos, os cientistas têm mais facilidade em arranjar parceiros e é preciso lembrar que o Rui Santos há mais de 2 décadas que defende a Ria Formosa, que trabalha na consciencialização para a defender diretamente, mas também na consciencialização daquelas populações para a importância da Ria como um berçário, como uma maternidade, como uma fonte de vida. Ao longo da sua vida como cientista, quem são os parceiros mais difíceis de trazer para esta consciência? São as comunidades ou são quem podia, com a criação de políticas públicas, ajudar a mudar a situação? Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste ambiente fantástico. Sim, regressamos, ou voltamos à costa, não é? Portanto, nós quando pensamos no oceano e vemos estas imagens magníficas, não é? Dos peixes e em profundidade, e dos golfinhos, dos tubarões que as pessoas adoram, mas as pessoas de facto não veem isso. Mas na costa, no ambiente costeiro, as pessoas interagem diretamente e as populações, por exemplo, nas zonas costeiras como a Ria Formosa, dependem muito destes sistemas costeiros e interagem todos os dias com eles, e já os pais, os avós, os antepassados interagiam, portanto há uma cultura de interação com o sistema que é mais difícil com o oceano aberto. E portanto as pessoas, estes sistemas costeiros dizem mais às pessoas e as pessoas sentem mais o estado, as agressões
e o estado dos sistemas, se está melhor, se está pior, e portanto, a sua pergunta, que é qual é o papel da ciência e como é que a ciência se pode relacionar com os vários stakeholders, com os vários utilizadores dos sistemas, e quais são os mais difíceis, já lá vou. Mas, portanto, o papel da ciência, no fundo, e nós, cientistas, nós fazemos a nossa investigação, muitas vezes que tem a ver com questões aplicadas, ou seja, com questões que têm a ver com a gestão dos sistemas costeiros, nomeadamente como a Ria Formosa, que referiu, que é um parque natural e, portanto, é um sistema altamente complexo, com muitas utilizações, com muitos interesses, e que as pessoas, como disse, sentem muito, não é? Portanto, nós cientistas, o que nós temos que fornecer é o conhecimento básico, e não há proteção, não há conservação, não há futuro sem conhecimento. Portanto, a sustentabilidade e o que nós podemos ganhar no futuro, lá está a economia azul, tudo isto tem que ser baseado no conhecimento científico, neste caso. E, portanto, o nosso papel é fornecer o conhecimento científico base para entender como é que o sistema funciona e para tentar perceber quais são os impactos humanos no sistema e como é que o sistema reage e tentar prever o que é que pode acontecer com esses impactos humanos. Não é? A situação é de emergência. Diga? A situação é de emergência ainda. Eu não gosto de passar a imagem negativa de tudo o que nos rodeia. Que o futuro é horrível, está tudo pior, o mar está a desaparecer, os recursos estão a desaparecer, isto no futuro, eu não gosto de passar esta imagem. E acho que do ponto de vista da conservação temos que passar uma imagem positiva. Portanto, os cientistas, e o Emanuel referiu isso, são fundamentais para perceber o que é que está a acontecer de mal. E os impactos negativos e como é que o sistema está presentemente, perca de espécies, de biodiversidade, etc. Mas nós temos que passar e temos que perceber e temos que estudar e temos que passar às pessoas o que é que está a acontecer de bem. E, sobretudo, provar do ponto de vista com dados científicos que se houver uma boa gestão e se houver uma preocupação em ponderar, em equilibrar as necessidades humanas e a vontade de explorar os sistemas com o equilíbrio natural dos sistemas. Portanto, nós temos que passar essa ideia de que a gestão e a conservação vão melhorar e, de facto, provar com dados científicos que é verdade, que melhora. E, portanto, eu gosto de passar essa imagem e de procurar exemplos em como a gestão, de facto, melhorou a situação. E este é o caminho. Voltando aos stakeholders, aos parceiros mais difíceis de todos. É uma pergunta interessante. Os mais fáceis de todos são os utilizadores do sistema. Porque se explicar aos utilizadores do sistema, às pessoas que dependem do seu dia-a-dia, que dependem do sistema, se explicar como o sistema funciona, quais são as atividades humanas que provocam impactos negativos e como é que isso funciona e como é que é a maneira de prevenir isso e de emendar isso, os utilizadores aderem imediatamente. E isso tem acontecido na Ria Formosa, especificamente. E isso é uma grande ajuda. Os mais difíceis são os que têm menos conhecimento sobre o sistema, os que estão mais longe do sistema. E particularmente quando há uma gestão centralizada, longe dos problemas reais. Não é? Eu não queria dizer que é os políticos, mas os mais difíceis são, de facto, as pessoas que estão mais longe de perceberem a dinâmica e como é que o sistema funciona. Os que estão mais perto são mais fáceis de interagir. A Helena Abreu é especialista em aquacultura e biotecnologia, é CEO da Aquaplus, da Alga Plus, e vem mostrar-nos aqui uma forma possível, diferente de nos relacionarmos com o mar, diferente daquela que sempre fizemos, que foi só ir lá buscar. É possível ter mar connosco sem estar só a ir lá buscar, sem estar só a extrair. É isso, é esse exemplo que explora com as algas, não é? Sim, olá, boa noite. Sim, a Alga Plus
tenta encontrar o equilíbrio da nossa atividade de exploração de recursos marinhos através de uma produção sustentável das algas marinhas, que são a base dos ecossistemas marinhos costeiros, na realidade, e um dos principais componentes do equilíbrio dos oceanos, não é? Toda a gente conhece as florestas marinhas, que são fundamentais na absorção de CO2 e na gênese da vida, direi eu, fauna e flora dos oceanos. Sim, as algas devem ser produzidas de forma... É uma espécie de agricultura Sim, nós chamamos a agronomia do mar, digamos assim. A agronomia do mar é o que nós fazemos. Trabalhamos também nas zonas costeiras, na Ria de Aveiro, neste caso, casa também deste belo lugre durante alguns anos, e também na última sua renovação. Valorizamos a nossa atividade nas zonas costeiras, produzindo algas em infraestruturas, mais uma vez, feitas pelo homem, que são as antigas marinhas que eram utilizadas para a extração de sal na Ria de Aveiro, que existem um bocadinho por toda a nossa costa, desde Aveiro, o Sado, o Mondego, na Ria Formosa, e que podem e devem ser valorizadas, e uma das formas de o fazer é através da produção das algas. No entanto, e falando de gestão de recursos marinhos e da biodiversidade e da importância da biodiversidade, os recursos marinhos não têm que ser todos exclusivamente produzidos. A aquacultura de algas, ou de peixe, ou de bivalves, é uma forma de poder aumentar a sustentabilidade da exploração destes recursos, mas temos recursos marinhos que com uma gestão bem feita, como falamos das fontes hidrotermais e de bactérias, de outros recursos que não estão hoje ainda a ser explorados, que bem geridos podem ser valorizados e desenvolver novas formas de economia. O mar pode continuar a dar-nos diretamente, claro, peixe, algas. Sim. Não podemos ir lá buscar tudo de uma vez. Não podemos ir buscar tudo, porque temos que manter uma biodiversidade, temos que manter o equilíbrio dos ecossistemas, e quando se quebra ou quando se sobreexplora algum recurso, o equilíbrio obrigatoriamente vai ser afetado. Isso conhecemos os exemplos da pesca, pesca do pescado, do nosso peixe, não é? Mas no caso das algas é exatamente a mesma questão. Quando nós falamos em explorar nesta dimensão de mar, mais mar do que terra, chegamos aos minérios também, não é? À extração de minérios. Este é um ponto difícil de abordar, é um ponto de esperança ou é um ponto de medo, Jorge de Almeida? Eu devo dizer que não é uma área que eu conheço muito, mas tenho visto alguma da controvérsia que está a ser levantada em relação a esse assunto. Aquilo que eu sei é que ainda estamos muito longe de poder economicamente tirar partido dessa riqueza, mas por outro lado não podemos esquecer que nos temos que preparar para quando a tecnologia permitir que o possamos fazer. Manuel Gonçalves. Bom, eu tenho uma posição mais frontal sobre isso. Eu acho que se tiramos a lição dos problemas, se temos consciência que temos um problema, que esse problema é um problema de relação com o planeta, que a causa principal desse problema é a forma como nós montamos os nossos sistemas económicos e sociais, essencialmente os sistemas económicos, com uma lógica extrativa, com sistemas lineares, onde extraímos, utilizamos e produzimos lixo, essencialmente. Sim. Aliás, podemos dizer que alguma coisa vai ficar no registro fóssil da nossa passagem deste planeta. É lixo. É o plástico e o lixo. Sim. E, portanto, e sabemos que hoje a nova indústria, a indústria do futuro, é a indústria da sustentabilidade, é a indústria da economia circular, é a indústria da descarbonização e é a indústria de salvar o que resta e de recuperar aquilo que existe. Então temos que pensar o que é que faz sentido fazer e o que não faz. E, de facto, a mineração no mar profundo tem alguns problemas que a ciência, por um lado, ainda está à procura de conhecer este ambiente, é talvez o último ambiente desconhecido do planeta, porque é muito difícil de estudar, mas, por outro lado, aquilo que nós já sabemos obriga-nos a ser extremamente cautelosos, porque sabemos que temos animais que aí vivem até milhares de anos, portanto, obriga-nos a fazer escolhas. Se formos minerar, vamos destruir estas comunidades irreversivelmente, portanto, não há, digamos assim, mitigação possível dessa ação. E, por outro lado, põe-se a questão de porque é que precisamos de o fazer.
E se tivermos de facto uma economia que é baseada num aproveitamento dos recursos, se pensarmos que um dos principais argumentos, que é o da descarbonização, ou seja, de que precisamos destes minerais para as indústrias, que são aquelas que nos podem ajudar a resolver o problema climático, por outro lado também sabemos que a tecnologia de baterias não está estabilizada, há muita investigação e desenvolvimento a ser feita, e portanto se eu tivesse que investir o meu dinheiro, digamos assim, em algo, era aí que eu investia na investigação e no desenvolvimento, no conhecimento, e teria muita cautela naquilo que seria uma ilusão de uma exploração de algo que tem impactos irreversíveis num sistema que por si só já está bastante impactado por outras atividades humanas. Rui Santos. Sim, eu concordo com o Emanuel, e se tivesse que investir o meu dinheiro, eu se calhar investia na diversidade genética do nosso oceano. E particularmente, diversidade genética, particularmente estou a pensar nas bactérias, nas arqueias, que são bactérias, enfim, nas bactérias, e toda a diversidade genética que não se conhece, de organismos que vivem, alguns deles, em situações extremas, por exemplo, nas fontes hidrotermais que nós temos na nossa área. E essa diversidade genética pode ter consequências biotecnológicas que nós nem sequer conseguimos imaginar hoje. E eu, para apostar o meu dinheiro, apostava aí. E acho que devia haver um esforço sério de avaliação dessa biodiversidade genética e de pensar como é que se pode, quais são as aplicações biotecnológicas que essa biodiversidade nos pode trazer. E isso podem ser coisas de altíssimo valor acrescentado, muitíssimo mais do que explorar um minério qualquer no fundo do mar, com as potenciais consequências todas ecológicas que tem. A Helena Abreu, sabemos onde é que apostou o seu dinheiro. Sim, Não. Sim, mas e dizer que nós temos uma costa, temos uma zona económica exclusiva muito grande e temos a biodiversidade que é o nosso maior manancial. E antes de estarmos a apostar na exploração de minérios, temos que valorizar as bactérias, temos que valorizar as algas, temos que valorizar os próprios bivalves e animais que existem, as esponjas, valorizar de uma forma não só de exploração, mas também a questão da preservação, de quando nós pensamos em fotografia subaquática, no mergulho, tudo, se nós preservarmos a nossa biodiversidade, esse manancial, as pessoas vão valorizar mais. Eu sou bióloga marinha e faço mergulho, ou fazia mais antigamente, e eu vejo uma diferença muito grande. Eu estudei nos Açores e do final dos anos 90 agora, vamos mergulhar aos mesmos locais e a biodiversidade é completamente diferente, está empobrecida, nota-se um impacto grave nisso. Então nós temos que proteger, temos que valorizar esses recursos, dar-lhes um papel económico para que realmente as pessoas sintam o impacto nas suas vidas do que é que esses recursos podem trazer. E se calhar temos investimento e inovação, que já fazemos muito, somos líderes em investigação e em conhecimento, temos um capital humano extraordinário que está a desempenhar funções lá fora, cá dentro somos pioneiros em muitas atividades, mas a verdade é que depois é difícil concretizar muitas destas atividades em valor. E este é um momento para empresas. refletir. Nós estamos sob uma pandemia, temos à vista uma crise que não sabemos que tamanho vai ter e algumas das respostas positivas podem estar no mar. Deixem-me acrescentar à nossa conversa a opinião de Christopher Costello. Ele é professor de Economia dos Recursos Naturais da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e, tal como Sylvia Earle, ele acha que Portugal tem uma posição ótima para liderar alguns movimentos de investimento no mar em todas as dimensões. Professor Christopher Costello, in a scientific paper released a few months ago, a group of scientists, including you, pointed out that the ocean could supply more food than it does today. What do you mean by more food? Is it possible to quantify? Yes, Fatima, thank you for having me. We studied the ocean food economy to ask whether wild fisheries, the fisheries that are caught out in the open ocean,
and mariculture, which is aquaculture done in the ocean, could expand in a sustainable way. And we found that actually both sources, if done sustainably, could be increased in the future. So it is possible to have more food from the sea and at the same time have a good environmental behavior. Yes, so historically, most of the food from the sea has come from wild fisheries. And I know Portugal has a very long tradition of fishing the seas. That source of food from the sea can increase, but not by very much, maybe 10, 15%. But mariculture, which is where we do aquaculture in the ocean, can increase by quite a lot. And as demand grows in the future, as the world population increases and as people's incomes rise, so they demand more protein, we think that mariculture is where the really dramatic expansion could occur. Marine aquaculture is seen as a promising, as you said, substitute for capture fisheries, but there are some methods with less environmental impact than others, right? Honestly, mariculture, I think, got kind of a bad name in the public for many years because of lots of environmental failures, but much has been learned over the last 20 or 30 years, and now modern mariculture methods are actually quite sustainable and can be done in a way that we can expand mariculture, but do it in a very environmentally sensitive way. And I think a country like Portugal that governs such a very large ocean area really has immense opportunities to expand that food source. But I would like to point out that I think there are other ecosystem services in the ocean that can also be provided by a sustainably managed ocean. Professor, now the world is facing a big crisis. Investing in ocean could be a good solution to rebuild economies. For instance, for a country like ours, as you said, with a great ocean extension, and we are not just talking about food. Absolutely, Fatima. I completely agree. I think with COVID-19, I noticed that the technicians in your studio are wearing masks, and I think that's good. You can set an example for many other countries. But yes, I think the ocean economy does present a great opportunity for the rebuild of the economy after COVID-19. But we have to be careful that as we make those investments, we'd like to do that in a way that does not compromise the sustainability of the ocean, but rather harnesses what we call the blue economy to try to expand the sustainable economy coming from the ocean. But there are tremendous opportunities there, and I agree with you that the ocean does present that opportunity. So food is definitely one important sector, especially in the case of Portugal. I'll say that tourism is an important sector that will expand dramatically, of course, after COVID-19. I have had the pleasure of enjoying some of the islands that Portugal controls the water around, so that's one opportunity. Ocean energy is another great opportunity, and I think the general area of climate mitigation is a place that the ocean has often been overlooked, but I think presents some great opportunities for both climate mitigation and climate adaptation. And I think Portugal would be in a great position to take advantage of those. And Professor, what are the biggest barriers by following this path? It requires a great investment? Ocean investment is not simple. The ocean is owned by the people, is not owned by any one entity, so it makes it difficult to govern. Of course, you have to enforce your exclusive economic zone, which is very challenging, although Portugal has done a very good job of that traditionally. So I think the biggest challenge to expanding the ocean economy is to do it in a way that preserves the ocean environment. We've seen too many countries that have gone to try to exploit the ocean for a quick profit, but that compromises the long-term ability of the ocean to sustain the ocean economy. So you can get a quick profit, but then the ecosystem collapses. And that's a very bad outcome, I would argue, from historical experience. The best strategy is to preserve the ocean
ecosystems and then enjoy the benefits that those ecosystems provide in the long term. Entre os especialistas, como vemos, as posições e os caminhos apontados estão muito alinhados. Mas Christopher Costello lançou-nos aqui esta oportunidade que a Covid-19 pode ser para olharmos para o mar e para iniciarmos aqui uma nova vida de relacionamento com ele. Vamos olhar para os nossos números da economia do mar, só em Portugal. Os mais recentes de 2018 mostravam que as várias atividades da atividade marítima tiveram ou produziram praticamente 9 mil milhões de euros de receitas. Esta área é responsável por 3,3% do valor acrescentado bruto das empresas da produção. Dentro das várias atividades ligadas ao mar, o turismo e o recreio têm o maior significado, 70%, depois as pescas e a aquacultura com 17%, os transportes marítimos com 9%, a construção naval com 3% e a extração de sal com menos de 1%. A pandemia veio então mudar muitas coisas, ela teve um impacto na atividade, em todas as atividades económicas. Vamos ver como foi nas atividades marítimas. Nós podemos aqui dividir entre os setores tradicionais e os setores emergentes e olhar para estes semáforos. Como percebemos, os setores tradicionais sofreram todos, na primeira linha de semáforos, sofreram todos muito o impacto da pandemia. Nos setores emergentes, há alguns que menos. Depois, na capacidade de recuperação, as pescas e a aquacultura têm um futuro assim difícil. Portos e transportes marítimos mostram melhor capacidade de recuperação. O turismo marítimo e costeiro, o turismo tem um ponto de interrogação em todas as suas formas neste momento. Os setores emergentes parecem muito mais ágeis, têm muito melhor capacidade de recuperar depois desta pandemia. Voltamos então à conversa e nós convidamos sempre para o Fronteiras 21 os nossos telespectadores a dirigir perguntas aos convidados. Jorge Almeida, e a propósito desta coisa da economia Sim. e das oportunidades, como é que nós passamos, nós, Portugal, de um país que foi uma potência marítima para um país que não vem nos rankings de quase nada no que diz respeito a isto? É falta de investimento? Foi desinteresse nosso? Desligámos do mar? Não. Eu acho que é porque estamos distraídos, por acaso. Eu acho que temos tudo, de facto, para voltar a ser Lisboa pode voltar a ser uma grande capital marítima, mas para isso é preciso haver uma convergência, essencialmente, de interesses públicos, interesses privados e também um bocadinho de sorte. Eu posso lhe contar um pouco a história do que se passou em Sines. Sines é um porto que hoje realmente é um porto de sucesso, que teve um princípio difícil, mas foi um sucesso porque houve uma combinação única, de facto, do interesse do maior operador portuário do mundo, a PSA, em Sines, que conseguiu depois trazer um dos maiores operadores marítimos, o segundo maior operador marítimo, a MSC, mas houve a felicidade de haver uma grande convergência com a tutela na altura, à frente da qual estava a engenheira Ana Paula Vitorino como secretária de Estado dos Transportes e depois como ministra do Mar, e essa cooperação foi absolutamente crítica. Depois houve um elemento de sorte, que foi o facto de Lisboa estar a sofrer imenso com problemas laborais e congestionamento, etc. E, portanto, a MSC decidiu ir para Sines, na altura tinha um serviço costeiro apenas, e depois de estar em Sines descobriu que, de facto, Sines podia ser uma grande plataforma marítima e hoje tem serviços para todo o mundo. Começou com um único serviço costeiro, como digo, e hoje tem 23 serviços semanais para todo o mundo. Começou com um movimento de cerca de 4 mil contentores por mês. Antes da Covid estava a fazer 120 mil contentores. Portanto, é uma história de sucesso extraordinário, mas era impossível que não tivesse, que tivesse acontecido se não fosse esta, de facto, combinação da iniciativa privada e com o apoio e com o entendimento, de facto, com a competência da parte pública. Porque, de facto, este porto foi concebido com a intenção de ser uma espécie de posto de abastecimento para fazer uma triangulação do transporte marítimo que vinha do norte da Europa com o que vinha da Ásia, podendo descansar, restaurar, reabastecer e depois seguir para, por exemplo, para o outro lado do Atlântico. Sim, essa parte do restaurar e reabastecer não está a ser muito explorada, mas de facto a localização geográfica de Sines é ideal para fazer o cruzamento das rotas que vêm do Extremo Oriente e do Mediterrâneo com as rotas atlânticas.
fazer o transbordo da carga, de certa maneira, mas ao mesmo tempo também ter a possibilidade de trazer para Portugal as escalas diretas de navios-mãe e, portanto, ter um serviço que é mais barato, obviamente, e que também tem um trajeto mais curto, mais rápido, que, obviamente, em termos de economia é importante. O abandono que fizemos da construção naval, da reparação naval, foi uma distração também? Não está tão mal como pensa, por acaso, devo dizer. É. Eu estava hoje a falar com o ex-presidente da Associação de Indústrias Navais e ele diz-me que tanto a construção naval como a reparação naval neste momento não estão nada mal, incluindo os problemas que temos tido com o Covid. Uma parte da razão é que os navios têm que ser transformados por causa das novas regras que eu mencionei há pouco, que têm a ver com a redução da poluição. E, portanto, o estaleiro de Algesnar, por exemplo, está muito ocupado com navios, está cheio. Na parte da construção temos a sorte de ter um armador português, Mário Ferreira, que decidiu mandar construir os seus navios em Portugal, e eu acho que isso é uma coisa que deve ser notada e apoiada, e portanto não é tão mal como isso. Mas voltando agora, se posso. A pergunta do Leonel Monteiro para si era porque é que a Holanda consegue ser o principal ponto de entrada e saída de mercadorias via mar e Portugal não? O que é que os holandeses fazem melhor do que nós? Podemos responder isso de várias maneiras. Uma delas é dizer que Roterdão tem 700 anos. A Roterdão começou no século XIV e Sines só tem 45 anos, o que é. Portanto, só podemos comparar quando tivermos uma experiência. Mas não é só isso. De facto, Sines tem uma localização muito diferente daquilo que é Roterdão. Roterdão está perto de uma grande área económica, portanto tem muitos clientes, muita carga, etc. E Sines tem que construir todo esse tecido produtivo para poder começar de facto a crescer. E um dia eu não tenho dúvida que vai ser um dos grandes portos mundiais. Rui Santos, quando um cientista ouve falar em turismo, o Christopher Costello dizia não, devemos desistir do turismo. Isto é uma coisa que vos preocupa? Qual é a relação de um cientista com os turistas? É muito importante. E aquela barra que nos mostrou ali a importância do turismo, não é? Na economia do mar, e eu penso que tem futuro, aquela barra, ao contrário do que a Ana disse. Eu penso que aquela barra pode continuar a ser muito importante, embora não pode ser a única, não é? Tem que haver diversificação. Mas o turismo só se consegue sustentar se houver qualidade nos ecossistemas costeiros, neste caso. Portanto, o turismo que usufrui da zona costeira de Portugal, que tem zonas costeiras fantásticas, e é muito procurado por isso. E eu não estou a falar só das praias, estou a falar das zonas costeiras em geral. Os turistas o turismo só terá futuro, na economia do turismo só terá futuro neste caso, se os ecossistemas estiverem preservados e bem sustentados e forem, digamos, apelativos. Porque se os ecossistemas costeiros estiverem degradados, seguramente o turismo não terá futuro. Não é? E isto tem muito, vamos lá ver, os cientistas têm aqui, mais uma vez, uma importância grande. Eu devo dizer que em Portugal falta uma coisa, que é nós temos ciência excelente no mar, já ao nível mundial, e não temos que ter vergonha em lado nenhum. Os nossos cientistas na área do mar são excelentes a nível global. Mas falta Portugal usar com inteligência o conhecimento científico que nós temos. E isso é uma coisa que ainda não está bem nós, de facto, acho que só a Noruega é que tem proporcionalmente mais produção científica na área do mar do que nós. O que é que falta no caminho para que depois isso não passe diretamente para a economia? A ligação da academia, do conhecimento. Quem é que devia estar a investir e não está? Bom, eu acho que é uma pergunta difícil, não é? Porque eu acho que há falta de sinergias, às vezes, entre os diferentes stakeholders, os diferentes agentes, tanto da academia como das empresas privadas. Há um desconhecimento, muitas vezes, do valor do mar.
dos próprios investidores, não é? Quando uma empresa como nós, agora as coisas começam a ser diferentes e começam a ser valorizadas, também muito infelizmente pelo que vem de fora, não é? Nós às vezes parece que estamos cá em Portugal, somos líderes no conhecimento, mas ficamos sempre à espera de ver os exemplos empresariais e económicos que surgem noutros países para pensar, se calhar nós também podemos fazer isso. Alga Plus é um exemplo, é um exemplo do que eu estava a dizer. Sim, Alga Plus só existe porque há ciência por trás. Exatamente, Alga Plus, e muito boa ciência que nós conhecemos há muitos anos. E sei que, não é? Portanto, eles têm uma base científica muito boa que possibilita que avancem para... É essencial e temos exemplos como cá, temos empresas que estão a trabalhar e falando em setores emergentes e olhando para aquelas barras e da capacidade de recuperação. Empresas que estão a trabalhar no desenvolvimento de novos fármacos, explorando os recursos marinhos, que vêm de ciências, são académicos, investigadores que trilharam o seu próprio caminho, e no caso da Alga Plus também é assim, não é? Nós éramos biólogos que trilhámos o próprio caminho, mas a questão do investimento depois é o que falta. Demora muitos anos até nós conseguirmos concretizar e tornar um negócio rentável. E o que eu sinto é que muitas vezes falta de acompanhamento político, por um lado, porque nós temos ministérios e setores que conhecem muito sobre o mar, estão cientes do valor do mar, mas depois, se calhar, a vertente mais da economia está um bocadinho longe do valor destes setores emergentes que podem trazer para o país. E depois, o próprio investimento privado... muitas vezes, no caso da Alga Plus, tivemos que ir buscar fora para podermos sustentar as empresas. Acho que... investimento corajoso, que não investimento tem medo de risco, não é? Investimento, porque isto são setores que não demoram, não são setores rápidos, são setores que demoram, são setores que estão muito dependentes de ID contínua. O desenvolvimento da inovação é uma atividade contínua na economia do mar e que há falta desse capital cá em Portugal. E há ainda falta de ligação depois às comunidades. Ontem dizia-me, devemos, ao comprar peixe, por exemplo, preferir produção da aquacultura portuguesa, porque ela tem muito boa qualidade. Sim, aliás, nós vimos o Christopher Costello falar da questão da alimentação e da importância da aquacultura. E nós, em Portugal, eu hoje estava a falar até com números da Associação Portuguesa de Aquacultores, nós importamos cerca de 18 a 20 mil toneladas de robalo e dourada e produzimos em Portugal 1.500 toneladas, ou seja, e o robalo e dourada que importamos vem da aquacultura, não é? Mas o nosso consumidor, as pessoas, não estão cientes desse facto, não sabem, há um desconhecimento geral de que nós todos, quando consumimos o robalo e dourada, já estamos a consumir peixe da aquacultura e não protegemos a nossa atividade. Na Ria de Aveiro, voltamos mais à zona costeira, havia, quando nós começámos a nossa atividade em 2012, cerca de 25 unidades licenciadas da aquacultura. Hoje estão 2 a operar. Mas nós dizemos que o futuro de Portugal é o mar e a aquacultura. E a verdade é que isso não é real ainda hoje. Mas penso que vai ser o futuro. Já eu brinco de que quando entrei no meu curso de Biologia Marinha em 1998, li uma revista da Engenho, da Ordem dos Engenheiros, do meu pai, que dizia, a capa era: o futuro de Portugal são os oceanos. E já passaram alguns anos e estamos mais ou menos com o mesmo discurso. Por isso eu volto a falar da questão da necessidade de valorizar, de concretizar, trabalharmos juntos entre o que é o financiamento público e o que é o financiamento privado, pensar na importância que o mar tem em setores tão mais tradicionais e que nos são mais próximos, como seja a agricultura, como seja a exploração dos recursos florestais, em que nós nos identificamos mais rapidamente, mas o mar tem um efeito crucial também nessa sustentabilidade. Quando nós falamos destas áreas emergentes, isto não significa que a pesca tradicional tem de acabar ou que a relação, ela tem que existir com outra qualidade e com equilíbrio. Com equilíbrio, porque nós vimos um dos serviços que o mar nos dá, serviços de ecossistema, um dos serviços é o cultural, não é? Nós temos cultura, por isso não podemos acabar com a pesca, não podemos acabar com as atividades que estão dependentes da exploração dos recursos. Mas temos que proteger o nosso oceano e temos que aprender a produzir, não é? Digamos assim, de uma forma sustentável, a economia circular, e há pouco falava-se na questão da economia circular e na produção sustentável. Portugal
Nós somos líderes, mesmo na questão da aquicultura. A Alga Plus, por exemplo, produz num sistema que se chama Sistema de Aquacultura Integrada, em que imitamos o ecossistema marinho numa unidade produtiva, em que temos produção de robalo e dourada, depois utilizamos, reciclamos a água rica em nutrientes e transformamos esse resíduo em biomassa de algas. Por isso temos aqui o funcionamento de um ecossistema numa unidade produtiva. Portanto, é uma aproximação à alimentação natural desses peixes em mar. Depois temos em zonas costeiras as questões dos sistemas de recirculação, a produção em aquacultura em sistemas de recirculação, que são altamente sustentáveis. E temos, como eu costumo dizer, o potencial, num futuro, se calhar mais a médio e longo prazo, que ainda carece de muita investigação, mas temos a possibilidade da produção em offshore, das plataformas multiusos, que falamos das energias renováveis. Vemos hoje projetos que estão a apostar na produção de peixe em mar aberto e que também podemos acoplar a isso a produção das algas. Por isso acho que temos aqui em Portugal um potencial de inovar e de concretizar investimento e de valor a curto prazo, se calhar mais nas zonas costeiras, e depois a médio e longo prazo mais no offshore, que é difícil de trabalhar e exige muito mais investimento do que nas zonas costeiras também, não é? Eu sei que os cientistas não gostam muito normalmente de falar de política, mas neste ponto da situação, depois de tudo o que já foi dito aqui, Emanuel, e esta pergunta faço-lhe assim, esta consciência existe? As pessoas têm a noção de que o oceano não pode continuar a ser tratado como a casa de banho do planeta, porque é para lá que seguem todos os resíduos, grande parte deles não tratados, e a ser só extração, sem nenhum equilíbrio. É preciso fazer alguma coisa, mas depois temos os Estados a financiar atividades como a extração de petróleo, por exemplo. Quer dizer, como é que pomos alguma racionalidade e retiramos o cinismo? Eu acho que estes exemplos que tivemos aqui a discutir são bons exemplos para perceber, se calhar, aquilo que nos falta. E o que nos falta é uma política de Estado. E é isso que transforma os países, não é? O que transforma os países é quando se conseguem ler a si próprios. E se nós olharmos para Portugal, ainda existe muito aquela ideia de que somos um pequeno país periférico da Europa, quando nós somos uma das grandes potências mundiais do oceano. E o posicionamento muda tudo. Se nós tivermos esta consciência e se transformarmos esta consciência em estratégia, e se essa estratégia estiver assente numa política de Estado que convoca todos os atores, convoca todo o país para olhar para o seu território e o aproveitar e perceber que para onde é que vai a economia de futuro, e essa economia de futuro tem que estar no oceano, no caso de Portugal. É a tal questão da responsabilidade e da oportunidade. Então aí temos as condições necessárias para resolver estes problemas, para resolver o problema de face ao nosso posicionamento geoestratégico, percebermos que temos aqui um caráter único na Europa que não estamos a aproveitar ainda, potencialmente, e de percebermos que se a economia vai para a descarbonização e para a valorização do capital natural, nós somos o país mais rico da Europa. Certo. Não há nenhum país que tenha a riqueza que Portugal tem em capital natural. Portanto, como é que nós podemos estar na linha da frente de garantir que este capital natural é transformado em valor económico? É o grande desafio. E nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, que isto só acontece quando nas folhas de cálculo dos decisores económicos e dos decisores políticos, o capital natural e os serviços dos ecossistemas lá estiverem. E eu não tenho nenhuma dúvida que vão estar. A questão é quando e como é que estará Portugal quando isso acontecer. Se nós estivermos e continuarmos no caminho da degradação do nosso capital natural, e vemos isso nos nossos estuários, vemos isso nas nossas zonas costeiras, e vemos isso com alguma ilusão destas novas atividades que falámos aqui, bom, não estaremos muito bem posicionados. Agora, se nós soubermos fazer o caminho da proteção ambiental, da valorização e da aposta nas indústrias diferenciadoras como a biotecnologia, que tem toda uma cadeia de valor e tem toda uma obrigação de intervenientes, porque convoca as escolas de Direito a pensar como é que nós podemos olhar para a biodiversidade e a vida em geral e deixar de considerar como coisa, porque é isso que o direito atribui, não é? Um animal, um peixe é igual a uma cadeira em direito.
E, portanto, se nós queremos ser o campeão do capital natural, temos que mudar este paradigma. E existem escolas a pensar nisto. Portugal, se calhar, tem que o fazer. Mas também temos que ter as nossas escolas de economia a perceber como é que nós vamos colocar na análise custo-benefício dos decisores os serviços que este capital natural nos presta. Porque aí mudamos, de facto, o rumo do país e passamos a ser uma grande potência da natureza que a transforma em economia. E este é o potencial que eu vejo que Portugal tem nos 97% do território, que é o seu mar, e que de facto falta concretizar através de uma política de Estado, onde estes atores que aqui estamos a ver, as universidades que temos e que investiu o país muito nestes cérebros para hoje termos nas ciências do mar a liderança, os exemplos que temos das startups e das pequenas empresas que começam a surgir, e aproveitar o posicionamento geoestratégico e a história que nos liga a um mundo onde isto pode ser as oportunidades. O fundo de recuperação que vamos receber da Europa pode permitir olhar para o futuro e pôr em prática onde nos podemos diferenciar na estratégia da recuperação com o mar, com a economia do mar. Deixem-me puxar um mapa, porque esta coisa de 18 vezes, 20 vezes, 90%, quando dizemos mais mar do que terra, é muito mais mar do que terra. E o mapa dá-nos a dimensão exata disso. Temos a terceira maior zona económica exclusiva da Europa e a 20ª maior do mundo. Dos mais de 304 mil quilómetros quadrados de Portugal, 76% são a plataforma estendida, que é aquela zona que vemos a tracejado, 12% dos Açores, 10% o continente e 3% na Madeira. E, portanto, nesta altura é válido perguntar se o que nos falta é, sobretudo, escala. Porque, de facto, quando nós olhamos, por exemplo, para a produção científica relacionada com o mar, só a Noruega estuda mais o mar do que nós. Quando analisamos em Portugal o período dos últimos 30 anos, vemos que as publicações científicas nesta área aumentaram 99%. De 3.873 investigadores, 130 produzem mais de 100 publicações. Devíamos estar, nesta altura, a ver um mapa que suporta um pouco isto que eu estou a dizer. E no Algarve e nos Açores, como sabemos, criaram-se regiões de especialização em torno do mar. Aqui está a nossa produção de ciência relativamente ao mar, é de 3,1% do total da atividade científica em Portugal. Estamos em segundo lugar, a seguir à Noruega. Ora, hoje é claro aqui, em termos de economia, é claro para todos, e este costuma ser um exemplo referido com muita frequência, que uma baleia viva vale muito mais do que uma baleia morta. É de economia que falamos. A observação das baleias é hoje muito mais rentável do que caçá-las. Nos Açores, por exemplo, os baleeiros e o conhecimento secular que eles juntaram ao longo de séculos serve neste momento para ajudar a que os turistas possam acompanhar alguma desta vida, que possam estar junto destes animais. Mas, e então, e se conseguirmos que o turismo financie ao mesmo tempo a investigação científica? Ora, a fórmula já existe. Existe nos Açores, chama-se Naturalist, e o investigador José Nunes Gomes Pereira, em conversa com a Joana Machado, explicou como funciona. Boa noite. Mergulhamos agora no Mar dos Açores com José Nunes Gomes Pereira. Biólogo marinho, liderou um projeto de investigação sobre habitats remotos no Oceano Atlântico. Olá, José. Boa noite. O Oceano Atlântico... Obrigada a nós por estar connosco. O Oceano Atlântico parece-nos tão familiar, mas a verdade é que ainda há muito que não sabemos sobre ele. É verdade. É uma região muito vasta do nosso planeta. Temos vida marinha, como sabem, desde as aves, que nele se alimentam, aos organismos pelágicos, aos atuns, as baleias, até à coluna d'água e aos organismos que vivem no fundo do mar. Portanto, a diversidade é enorme e falta ainda muito por descobrir. Existem meios em Portugal para fazer essa exploração? Temos o ROV Luso, não é? Da estrutura de missão, que é um equipamento fantástico, com uma capacitação a nível de navio, é uma ferramenta única e chega a ser requisitada.
Existem pequenos submarinos que vão aos 300 metros, que começam cada vez mais a ser acessíveis e algumas universidades, centros de investigação dispõem. No entanto, a nossa área marinha é extremamente vasta e ao passo que nos Açores começa a ficar mais bem conhecida, na zona de Portugal continental e da plataforma estendida e da Madeira, ainda resta muito por descobrir. Esperam-nos muito boas surpresas. Se já estamos suficientemente capacitados, o desafio é demasiado grande para poder dizer que sim. O José fundou a empresa Naturalist, que combina passeios de natureza e recolha de dados científicos. Como é que funciona? Bom, esta empresa é formada por investigadores da Universidade de Lisboa, da Universidade dos Açores, e nós decidimos criar aqui um projeto diferente, onde todas as saídas turísticas se recolhem dados que servem a monitorização ambiental ou projetos específicos, seja de tartarugas marinhas, seja de aves, no sentido de caminhar na direção da sustentabilidade do turismo, uma vez que os operadores turísticos, neste caso as marítimo-turísticas, estão muitas horas no mar e podem elas mesmas ser plataformas de recolha de dados e servir a conservação da natureza. E assim parece-lhe, do que conhece do terreno, e conhece certamente muito bem, que as empresas tentam respeitar esse equilíbrio? Sim. Além mesmo as empresas que não têm uma base científica, como é o caso da sua? Sem dúvida. Existem já códigos de conduta, existem limitações às operações que as empresas, por um lado, são obrigadas a cumprir. E por outro, ninguém melhor do que os operadores, os skippers, as pessoas que estão no mar ou no terreno, para conhecer o comportamento dos animais e a necessidade de respeitar um spot de mergulho, de não deixar lixo, não danificar as coisas, porque nós precisamos deste património natural, porque é dele que nós dependemos. Sei que existiam antigos baleeiros que agora trabalhavam nesse tipo de empresas. Portanto, é possível fazer esta mudança de pensamento? É verdade. Aqui na altura fez um pouco, nos Açores, fez um pouco de espécie, por assim dizer, aos vigias. Aliás, durante os primeiros anos, os barcos com turistas só iam ver cachalotes, porque era a baleia que se caçava. Até que os pioneiros aqui na observação começaram, mas não há aí outras baleias, não há outras coisas para ver, e eles lá começaram a apontar, e de facto, na primavera vemos baleia azul, baleia comum, e o uso de vigias em terra é uma arte, a arte de seguir as baleias quando elas mergulham, são coisas que aprendemos com os baleeiros e com esse período. Agora, no sentido de conservação, identificamos os animais, temos registros das mesmas baleias que voltam à região ao fim de mais de 20 anos e, de facto, mantém-se, na minha opinião, a parte boa do conhecimento. Em termos de exploração dos oceanos, quais são para si os principais perigos que o mar enfrenta? Um dos perigos são as alterações climáticas e têm sido feitos alguns trabalhos, mesmo em Portugal, a nível de qual o seu impacto nas pescas, portanto, em profundidade, não é só nos corais e nos habitats costeiros. Vamos a tentar perceber como é que ela pode afetar os ecossistemas daqui a 20, 30, 50 anos, com a acidificação do oceano e o aumento de temperatura. Outra questão, o facto de haver intenções de fazer prospecções de minerais no fundo do mar, portanto, causam impactos as minas, seja em terra, seja no fundo do mar, portanto, também representam um risco que tem que ser bem gerido. A poluição tem-se reduzido, mas aproveito para relembrar que temos que continuar a combater o plástico, sobretudo o plástico de single use, de apenas uma utilização. Não é preciso ter uma visão catastrófica. O oceano está saudável, há algumas indicações que temos de ter cuidado e temos que melhorar alguns dos nossos impactos, mas acho que existe luz ao fundo do túnel. José, é nos Açores que está, é nos Açores que trabalha já há vários anos. O que é que torna o mar dos Açores único no mundo? Além das 9 ilhas que aqui temos, existem inúmeras montanhas submarinas que se estendem até Portugal continental e até à Madeira. O que é que isso significa? Significa que existe fundo marinho, existe habitat disponível para, por exemplo, para as baleias e algumas espécies de golfinho mergulharem e se alimentarem. Aqui os Açores acresce o facto de
estarmos mesmo literalmente no meio do Atlântico, fazemos a analogia com uma bomba de gasolina na autoestrada. É verdade, porque existem diferentes espécies de baleias que utilizam os Açores durante a sua migração para se vir alimentar. Algumas sobem um pouco a norte, vêm-se alimentar aqui, regressam a sul. É um local de maternidade para tubarões pelágicos, como a tintureira. Alguns cardumes de atuns passam aqui. Portanto, nós temos uma importância. As tartarugas careta nascem na Flórida e crescem aqui até aos 7, 8 anos. Portanto, nós temos uma importância internacional em termos de conservação. Nós estamos ligados através do ecossistema marinho. José, muito obrigada por esta ligação, por esta entrevista. Um prazer. Obrigada. Que vamos agora tentar explorar na nossa conversa. Rui Santos, aqui temos o caso do caçador de baleias que se transforma no seu protetor. De um homem que tem ciência também, que tem muito conhecimento, que ajuda a preservar e, ao mesmo tempo, conseguiram juntar nova ciência. Isto é aplicável em mais situações? Sim, isso liga-se um pouco com o que eu já disse anteriormente, não é? Que é as pessoas que conhecem o sistema pela sua experiência e que utilizam o sistema podem ser recuperadas, e é desde que se lhes explique, não é? Por exemplo, no caso dos Açores, não é? Os apanhadores de baleia hoje em dia percebem que uma baleia viva vale muito mais dinheiro que uma baleia morta, não é? Uma baleia morta vende-se e acabou. A baleia viva continua a render dinheiro ao longo do tempo, não é? E, portanto, isto é um exemplo que também pode ser transportado para outras zonas, por exemplo, para as zonas costeiras aqui em Portugal continental e refiro-me particularmente na Ria Formosa, por exemplo, onde isto de facto acontece, que é os utilizadores, e eu dou um exemplo, não é? Os utilizadores do sistema, portanto, as pessoas que mariscam o sistema, que andam a apanhar bivalves, ameivas no sistema, os pescadores no sistema, hoje em dia, aqui há uns anos, não percebiam, por exemplo, a importância das plantas marinhas, no caso as ervas marinhas, que são as espécies-chave do sistema. Aqui há uns anos não percebiam e consideravam-nos como ervas daninhas. Portanto, não tinham vantagem nenhuma, só atrapalhavam, portanto, não eram interessantes. E elas, afinal... Hoje em dia, e por causa da ciência, e por causa da relação entre os investigadores e a população local e os utilizadores do sistema, hoje em dia acontece exatamente o contrário, é que aquelas pessoas são das maiores defensoras da preservação das ervas marinhas, porque perceberam da sua importância. Lá está, já falámos aqui várias vezes nos serviços de ecossistemas, e isto é uma muito boa maneira para explicar aos utilizadores do sistema quais são os benefícios que as pessoas recebem pelo ecossistema trabalhar bem e estar equilibrado e estar são, do ponto de vista saudável. E isto, no fundo, são os serviços de ecossistemas, portanto, são os benefícios. Nós, por exemplo, quando pensamos na qualidade do ar, sabemos que temos que proteger a floresta, não nos lembramos nunca das florestas marítimas. Exatamente, não é? Portanto, isso é exatamente, é a falta de carisma das plantas marinhas. Lá está. Na Ria Formosa, que há uns anos, e eu fiz uns inquéritos para perceber a perspectiva local sobre as ervas marinhas, e eram ervas daninhas. Não interessava nada, o que era bom era arrancá-las para construir viveiros de amêijoas. Mas hoje em dia, quer dizer, depois de explicar às pessoas os serviços dos ecossistemas, portanto, os serviços que as ervas marinhas trazem, e isto é um exemplo, que as ervas marinhas trazem às pessoas, portanto, os benefícios que as pessoas têm por existirem as ervas marinhas, transformou completamente a percepção que as pessoas têm neste caso das ervas marinhas. Portanto, esta perspectiva dos serviços dos ecossistemas é a melhor maneira de conseguir que as pessoas tenham conhecimento, e a conservação só funciona quando as pessoas percebem como é que o sistema funciona e a perspectiva dos serviços de ecossistemas é a maneira de chegar lá. Portanto, as pessoas percebendo como é que o sistema funciona, a dinâmica do sistema e quais são as peças-chave do sistema, fazem com que, no fundo, são os melhores defensores do sistema e obrigam
a que ele os seja gestores protegido. e que os políticos decidam sobre o sistema de maneira a conservar a sustentabilidade do sistema. Helena, ontem quando falávamos sobre algas, eu perguntava-lhe porque é que não temos mais algas na nossa culinária, quando aderimos tão facilmente a culinárias que vêm de outras partes do mundo e que têm algas. E disse-me que isso já existiu, que nós nos fomos afastando, mas que há na cultura popular memória das algas fazerem parte da nossa dieta. Alimentação, exatamente. Nós, Portugal, como outros países da zona costeira do Atlântico, das costas do Atlântico, Portugal, principalmente nas algumas ilhas açorianas e a norte do Porto, tinha, por questões de pobreza, muitas vezes das populações, as populações costeiras tinham a noção de que, ao alimentar-se de algas, conseguiam colmatar algumas das deficiências que tinham a nível de alimentação, altamente nutritivas. E temos nomes muito engraçados, comuns, nomes populares para algas, como o cabelo de velha, ou o botelho comprido, ou o chorão do mar, que são tudo algas hoje consideradas na lista de espécies comestíveis a nível europeu, algas que têm um valor comercial e que já eram consumidas em Portugal, há registros históricos desde o final do século XIX. Caiu no esquecimento, por isso parte da nossa missão é recuperar esse património que existe. Nos Açores, por exemplo, ainda fazem hoje os pastéis de erva do calhau ou erva patinha, e erva patinha é o nome português para a famosa nori que nós todos consumimos quando vamos aos restaurantes de sushi, não é? Mas temos um nome português para essa alga também. E temos espécies cá que podem ser valorizadas. Falávamos há bocadinho da nossa localização. E a nossa localização em Portugal, aqui onde estamos, o facto de termos águas frias, águas mais quentes, quando pensamos na Madeira, nos Açores, permite-nos ter uma diversidade de algas marinhas que pode ser explorada. E isso é um fator de diferenciação incrível relativamente a outros países, neste caso, europeus. E a alimentação é uma delas. É muito gratificante, inclusivamente, ver que a Alga Plus e outras empresas que estão a surgir em Portugal é um setor realmente emergente, mas que nos temos conseguido afirmar rapidamente até em indústrias alimentares mais tradicionais, como a panificação ou as conservas, porque realmente Portugal está aqui entre a dieta do Mediterrâneo e a dieta atlântica. Temos uma dieta riquíssima que nos permite integrar este alimento tão nutritivo e com benefícios para a saúde declarados na nossa alimentação. Queria só dizer que as algas, além de terem um papel importantíssimo como um recurso a ser produzido de forma sustentável, não extraído, para as questões da alimentação, há projetos em Portugal na utilização dos polímeros das algas, ou seja, em biomateriais para dispositivos médicos, por exemplo. Estamos envolvidos em projetos de plástico, neste caso até para alternativas à cartilagem. Somos tão inovadores a esse nível e temos empresas líderes a nível mundial nesse sentido. A STEM Matters, uma empresa surgida, mais uma vez, na investigação, na Universidade do Minho, que usa polímeros de algas para isso. Temos a questão dos bioplásticos, obviamente. As algas hoje estão a ser testadas como um material para a substituição do plástico. Estávamos há pouco a falar das máscaras. Há um exemplo, um colega recebeu há pouco tempo uma máscara já feita a partir de algas, de fibras de algas, agora por questões do Covid. Mas tem também, há outras atividades feitas em Portugal, também por portugueses, e que somos líderes, que são as atividades de cultivo de algas para reflorestação das zonas costeiras. Porque as algas marinhas têm um papel importantíssimo na prevenção da erosão das zonas costeiras, por exemplo, como berçário, exatamente como falava há pouco, como maternidade na Ria Formosa, e somos também, temos projetos em que estamos a tentar reflorestar algumas das nossas áreas costeiras. Por isso somos realmente líderes, temos que ter orgulho nisso, e eu acho que às vezes falta, há pouco o Emanuel falava disso, falta muitas vezes orgulho em nos afirmarmos, mesmo que sejamos startups recentes,
pequenas, que muitas vezes não somos pequenas, e de estarmos cá no canto da Europa, no canto sul, isso dá-nos uma vantagem estratégica muito grande, muitas vezes, e temos que ter orgulho e capacidade de poder chegar mais longe a nível global. E eu acho que isso só pode acontecer de uma forma de cooperação, sinergia, muitas vezes entre as várias empresas. Aproveitar, por exemplo, a questão dos portos de Sines, não é? ou de Aveiro, da Gafanha da Nazaré, aliás, para potenciar, fazer chegar os nossos produtos inovadores mais longe. Uma das grandes dificuldades das empresas do nosso setor da economia do mar é a logística, por está cá em baixo, e nós mas acho que temos potencial para poder melhorar essas questões. Jorge de Almeida há bocadinho dizia que Roterdão tem 700 anos, não é? 700 anos, é. De experiência, mas também não tem a burocracia que nós temos. É isso que tem afastado armadores e... Não é isso. Devo dizer que Portugal, hoje em dia, tem em termos administrativos, um sistema que é tão avançado como o de Roterdão. E, mais uma vez, graças ao trabalho da engenheira Ana Paula Vitorino e todo o seu staff, em que, um pouco pressionados pela necessidade de dar resposta ao crescimento do Porto de Sines, fez-se a informatização, a digitalização de todos os processos administrativos, e que serviu quase de exemplo para muitos outros portos que depois vieram a copiar. Mas porquê é que então Portugal não é uma referência para armadores, para registro de embarcações, por exemplo? Não é uma referência. Portugal é uma referência, sem dúvida que é. Vai falar-me da Madeira. Não. Bom, já agora vou aproveitar, deixa-me dizer uma coisa. Eu estou aqui um pouco a representar um setor que está um bocadinho fora aqui deste meio, que é o transportes marítimos e portos. Há bocadinho estava a pensar que eu sinto um bocadinho como um homem vestido no campo do nudismo, está a ver? Porque é completamente fora. Mas estou a aprender muito e estou a gostar imenso daquilo que está a ser dito e sobretudo eu percebo que há aqui assim um potencial enorme para se atrair gente jovem, gente nova para estes setores, que é fundamental. Mas falando da economia do mar, que no fundo é aquilo que me trazia aqui um bocadinho, eu reparei ali num quadro que dizia que o transporte marítimo representa 9%. Na realidade aquilo é o transporte marítimo e portos, em que os portos têm de longe a parte maior. O transporte marítimo em Portugal tem uma expressão muito, muito pequena, e é uma das coisas que eu acho que devíamos pensar um bocadinho. Temos condições para começar a atrair centros de shipping, armadores internacionais para Portugal, porque basicamente o transporte marítimo é um negócio que não tem pátria. Portanto, a escolha do local onde se exerce a operação, etc., tem muito a ver com condições em que Portugal, de facto, pode oferecer em termos de segurança, em termos de localização, mais uma vez, em termos de comunicação e tudo mais. E há muito interesse em armadores internacionais, alguns deles que vieram para Portugal por causa do registro da Madeira. E o registro da Madeira, de facto, é um caso absolutamente interessante, porque foi desenvolvido por dois empresários alemães, não foram os portugueses que desenvolveram o registro da Madeira. Porque a certa altura o governo da Alemanha, a partir de 1 de janeiro de 2015, se eu bem me lembro, tornou obrigatório registrar os navios em registros europeus. E muitos alemães tinham os navios registrados em registros offshore, como Vanuatu e outros. E, portanto, procuraram um registro que pudesse ser utilizado como substituto desses outros registros e perceberam que a Madeira tinha condições de base muito boas, mas tinha imensos problemas administrativos e burocráticos. E, portanto, o que os alemães fizeram foi essencialmente ajudar e pôr pressão para que se viessem a alterar alguma dessas regras, por exemplo, têm vindo nos jornais da questão de ter armas, de ter guardas armados a bordo nos sítios perigosos, etc., que a nossa legislação não permitia. E o mais recente, que eu julgo que é muito importante e que pode vir a dar um grande impulso ao registro, é a lei das hipotecas. Porque em todo o mundo, basicamente, no mundo do shipping, a lei da hipoteca que é utilizada é a lei anglo-saxónica. E nós temos uma lei que realmente não se adapta a esse tipo de negócio. E finalmente isso foi aceito, mas demorou muito tempo, está a perceber? Em relação ao transporte marítimo, também é curioso se olhar para a União Europeia. O peso do transporte marítimo é um peso muito grande. Foi feito um estudo pelo Oxford Economics este ano, que avalia o contributo em termos de valor acrescentado bruto
dos transportes marítimos em 149 bilhões de euros e o emprego de 2 milhões de pessoas. Porque por cada homem que navega há 9 postos de trabalho em terra, tem um efeito não é? multiplicador enormíssimo. Okay. E, portanto, há aqui um potencial muito grande e, mais uma vez, vai ser necessária a tal convergência que falámos há pouco entre os interesses públicos, os interesses privados e talvez um bocadinho de sorte também. Mas temos um elemento que vale a pena referir. A sorte dá muito trabalho, não é? É dessa sorte que fala. Exatamente. Mas temos a sorte e há um armador grego. Os gregos são o país que tem maior cota de navios no mundo. Controla mais navios no mundo. E temos a sorte de haver um armador grego que veio para Portugal, apaixonou-se por Portugal, precisava de um sítio seguro, primeiro foi para Genebra e depois não gostou de Genebra e veio para Portugal, e que anda a clamar ao vento há vários anos que temos tudo exatamente para trazer mais gregos e alemães e noruegueses como ele. Precisamos de facto de congregar aqui interesses, alterar algumas das políticas públicas e eu acho que estamos a chegar a um ponto em que isso talvez venha a ser possível. Tenho algum otimismo. Emanuel Gonçalves, se nos voltarmos a encontrar aqui, daqui a 5 anos, para voltar a falar sobre oceanos, qual era a primeira pergunta que gostava de responder? Ou qual era a primeira conclusão que gostava de conseguir ter? Eu gostava de ver o meu país diferente. Eu gostava de ver um país mais qualificado, um país mais próximo, enfim, dos estándares de desenvolvimento que nós podemos ambicionar ter e que isso seja feito utilizando o oceano como o motor, o grande motor, ou um dos grandes motores, não será certamente o único, mas um dos grandes motores desse desenvolvimento. Se calhar 5 anos é pouco, mas eu diria que isto é alcançável em 10 anos. Agora, para isso, lá está, precisamos de uma convergência de políticas e de decisões que, curiosamente, esta crise que atravessamos pode abrir essa oportunidade, mas também pode abrir outros caminhos. Pode abrir os caminhos de continuarmos, enfim, a olhar para nós não como um país rico de capital natural, mas como um país periférico na cauda da Europa. Eu gostava que, de facto, daqui a 5 anos já não estivéssemos aqui. Obrigada aos 4. Em nome da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradeço também à tripulação deste lugre, do Santa Maria Manuela. Falámos de futuro num convés que nasceu em 1937, aqui nestas águas calmas de um porto de Lisboa, depois de tantas horas de navegação que ele teve no Mar do Norte. E aproveitando a ideia agora referida sobre a cauda da Europa, é preciso decidir se é isso que somos, porque a cauda da Europa é um lugar psicológico, menor, ou queremos antes ser a porta de entrada para o futuro, olhando para o mar. E como somos muito mais mar do que terra, a resposta é óbvia. Boa noite.